Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Bom dia, esse é o dia maravilhoso que Deus preparou para nós. Por isso nós estamos alegres. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã preciosa. Está aqui em 2 Crônicas 7:14. O texto sagrado diz: "E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, diz o Senhor, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." É interessante que esse comando não é para aqueles que estão lá fora, para aqueles que ainda não conhecem a Deus, mas sim para aqueles que já são o povo de Deus. É um chamado ao avivamento, é um chamado a um quebrantamento diante do Senhor. É um chamado ao quebrantamento espiritual e à transparência na vida do povo de Deus, dos intercessores, seja pastores, sejam líderes, seja quem for. É um ajuntamento santo que contém humilhação, oração, busca pela presença, ou seja, pela face de Deus, e uma conversão dos seus caminhos, ou seja, um redirecionamento das suas vidas diante do Senhor. E como resultado disso, o Senhor viria dos céus, perdoaria os pecados daqueles que falharam e erraram e sararia a terra para o seu povo. Que coisa tremenda, né? Que coisa maravilhosa. Então nós vamos falar hoje sobre alguns princípios básicos, implícitos na intercessão. Princípios de intercessão é o tema de hoje. Então, uma das coisas tremendas que nós aprendemos nesse texto é isso: a profundidade do quebrantamento espiritual e da transparência que tem que haver na nossa vida, se nós somos intercessores, se somos líderes, se somos pastores, se somos povo de Deus. Esse é um aspecto fundamental da intercessão. Nós aprendemos que existe a oração, a intercessão e a batalha espiritual. 3 níveis diferentes, 3 tipos de oração, né? O conjunto completo aqui é oração. A oração é uma comunhão com Deus, é um bate-papo com Deus, é uma conversa íntima e pessoal com o Senhor. A intercessão é quando você clama em favor de outros diante de Deus, através de súplicas, através de um quebrantamento. E é o nosso destaque hoje aqui. E existe a batalha espiritual, que é um nível ainda mais elevado de intercessão e de comando no mundo espiritual, exercendo a sua autoridade e confrontando o império das trevas de forma direta, de forma ofensiva, detonando e destruindo tudo aquilo que o diabo tem feito. Então, o carro-chefe da intercessão e da restauração é a humilhação, o quebrantamento. Quanto mais profundo e genuíno for o seu quebrantamento, meu irmão, minha irmã, seja de ordem individual, seja coletivo, tanto maior se torna o poder da intercessão através da sua vida. Outra coisa importante é a precisão do mapeamento espiritual. O mapeamento espiritual é o discernimento daquilo que está acontecendo no mundo espiritual com relação a uma pessoa, com relação ao lugar, com relação a determinada circunstância. A inteligência e a mira na intercessão residem nessa precisão das confissões, por exemplo, em relação às iniquidades, passadas que foram praticadas e que vinham sustentando, por exemplo, a opressão demoníaca na vida de uma pessoa ou no determinado local ou numa determinada situação. Então, quanto mais preciso é o mapeamento de injustiças, de iniquidades, tanto mais eficaz será a intercessão de forma individual, quando Deus escolhe um indivíduo, ou de forma coletiva, quando estamos orando juntos em favor de alguma causa ou em favor de alguma pessoa. Nós precisamos entender que é necessário entender a forma como Satanás está demarcando determinado território, por exemplo, sob um cativeiro, e fazer uma confissão diante de Deus de forma inteligente, precisa, trazendo sempre novamente a presença de Deus para a terra. Nós temos aprendido que o problema não são os demônios, o problema é a ausência de Deus.
O que atrai os demônios, o que transforma uma pessoa, lugar ou circunstância, um habitat de demônios é a ausência de Deus, é o Icabod. Por isso nós precisamos trazer novamente, através do quebrantamento, através do mapeamento inteligente, a presença de Deus para aquela pessoa ou para aquele lugar. Outro princípio tremendo, importantíssimo, dentro da intercessão, é a perseverança. Perseverança, irmão. Sem perseverança, você não vai conquistar nada da parte de Deus. Quanto maior a perseverança, mais devastador é o poder da intercessão contra as estruturas demoníacas. Eu vou repetir: quanto maior a perseverança, mais devastador é o poder da intercessão contra as estruturas demoníacas. E é para isso que Deus nos chamou, para detonar, para destruir. A Bíblia diz lá em 1 João que foi para isso que Jesus Cristo se manifestou, para destruir as obras do diabo. E nós que estamos em Cristo, que somos seus embaixadores, seus representantes aqui na terra, o braço estendido de Deus, é a igreja aqui na terra, também somos chamados para, através do poder da intercessão, da obediência ao Senhor, do posicionamento espiritual, destruirmos com a intercessão e com a obediência e com o posicionamento as estruturas demoníacas que agem na vida das pessoas, em determinada área geográfica e circunstâncias que estão gerando determinado mal. Então, quanto maior a estabilidade dessas reuniões de comunhão, de mapeamento espiritual, de confissão, de intercessão, tanto maior será a instabilidade, ou seja, a ruína, a destruição das estruturas malignas numa determinada localidade, numa determinada igreja ou numa determinada vida de uma pessoa que nós estamos intercedendo e clamando em favor diante de Deus. Nós precisamos entender que o reino de Deus, ele foi estabelecido para prevalecer. E o reino de Deus se estabelece e prevalece através da perseverança. Será que você é uma pessoa que persevera? Será que você começa algo e não termina? Ou realmente começa e vai até o fim, para a glória de Deus? Será que você tem essa característica, perseverança na sua vida e no seu coração? O que mais que nós podemos aprender com os princípios implícitos na intercessão? Outro princípio tremendo é o princípio da justificação. O princípio da justificação. Que princípio é esse? A diferença principal entre oração e intercessão é que a intercessão possui uma faceta, uma característica redentora, redentiva. Enquanto a oração se vale do nome de Jesus, a intercessão apela não apenas ao nome de Jesus, mas principalmente para o poder justificador do sangue de Jesus. Vou repetir: o poder justificador do sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus, meus amados, foi o mais sublime ato de intercessão em favor da humanidade, visto que ele aqui assumiu o nosso próprio lugar, a nossa condição humana, lá na cruz do Calvário, foi nosso representante, o nosso mediador. Cada vez, que pelo mesmo princípio intercedemos, ou seja, agimos tomando o lugar da pessoa, estamos instaurando um processo espiritual de justificação em favor de outra pessoa, ou lugar, ou circunstância. Então, a justificação de uma pessoa e a sua linhagem, ou seja, a sua herança, o seu legado, cala o acusador. E o acusador aqui é o diabo, que veio para roubar, matar e destruir. E quando, através dessa justificação, através dessa intercessão, com a justificação, através do nome de Jesus e principalmente do poder do sangue de Jesus, nós desautorizamos as perniciosas influências malignas e perseguições que estão agindo na vida daquela pessoa ou naquele território que nós estamos orando. Em libertação, gente, presta atenção, 1 quilo de intercessão tem maior efeito do que 1 tonelada de oração. Eu vou repetir: em libertação espiritual, 1 quilo de intercessão tem maior efeito do que 1 tonelada de oração. Não existe
uma libertação consistente sem intercessão. Não existe uma libertação consistente sem intercessão, visto que o maior percentual de cargas em uma libertação são de caráter coletivo. Eu quero terminar de novo com o texto que nós iniciamos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e orar aqui no sentido de intercessão também, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Que você guarde essa palavra no seu coração, que você aprenda esses princípios tremendos, o princípio do quebrantamento espiritual e da transparência, o princípio do mapeamento espiritual, o princípio da perseverança e o princípio da justificação. 4 princípios que você aprendeu hoje à luz da palavra de Deus e através desses princípios cristãos. Tá joia? Aqui debaixo temos um link de descrição, onde tem todas as informações, as nossas redes sociais, de como você pode contribuir conosco e mais do que isso, como você pode se conectar, participar na nossa igreja. Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, no centro de Umuarama, Paraná. Desde já nós te agradecemos, que Deus abençoe a sua vida, a sua semeadura, que a graça e a paz de Deus venha sobre você, sobre a tua casa, a tua família. E lembre-se, todas as quartas-feiras, 20 horas, domingo, às 9 e às 19 horas, nós temos 3 cultos para abençoar a sua vida. Venha fazer parte desse ministério abençoado em nome de Jesus.